Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre muita fofoca e intriga que aconteceu na Fazenda 17. Tivemos Dudu Camargo indo contar fofoca lá para outro grupo, lá jogando Fabiano pros leões, vulgo Nizam e também muito mais. Tivemos punição. E se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva aqui no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre os acontecimentos da Fazenda 17. E agora sim, vamos começar falando que no episódio anterior a gente já comentou já o que aconteceu nessa edição, que foi a prova de fogo e também aquele tribunal, então vamos passar por isso. E vamos falar depois o que aconteceu, porque depois a gente teve uma conversa que não passou na edição, mas o Dudu foi lá falar de jogo com a Gabi, Martina, Maria, Valério e Will. E ele não faz parte deste grupo e foi lá conversar lá com ele sobre o jogo. Foi lá perguntar lá sobre quem que eles irão colocar na roça, quem que eles irão votar. O Dudu, ele tá jogando os dois lados. Ele é o maior em cima do muro ali do reality. Aí o pessoal começou a questionar ele sobre a amizade dele que ele tem com a Ioná. Daí ele falou assim que não tem amizade. E ele disse o seguinte, disse que não contribuiu para a Ioná causar punição quando ela entrou na piscina, sendo que ele ficou insistindo na cabeça dela o tempo inteiro para ela causar uma punição. Diz o Dudu o seguinte, ela saiu de protagonista para planta, que ela tá sendo planta agora. Daí a Gabi falou assim, agora ela tá fazendo papel de coitada. Gente, como o Dudu é falso, é falsidade demais. Meu Deus! Gente, o homem, o guri, ele vai de um lado pro outro, falando mal dos outros. E daí lá pra frente, lá na frente da pessoa que ele fala mal, tá ali abraçando, tá ali conversando todo dia. O Dudu, ele tá queimando a Ioná há muito tempo já pelas costas dela, muito tempo já. Ele fala mal dela já por muitas pessoas. Aí o pessoal que tava nesta casa da árvore começou a perguntar pro Dudu quem que ele acha que é as plantas da casa. Aí começou a citar todo mundo que tava ali na casinha da árvore. Maria, você é planta, você saiu de planta hoje, né? Deu uma cavadinha ali com a Sayori e tal, deixou de ser planta, mas aí continuou falando dos outros. Falou de todo mundo ali que ele acha que é planta ali, que a maioria é o pessoal que tá na cada árvore, que também não é mentira, né? Gabi, Maria, Martina, Valério e Will, a gente tem muitas plantas aqui, tá? Muitas plantas. Eu acho que todo mundo destacado da árvore é planta, não faz um nada, não rende no jogo. Gente, depois disso, o Dudu foi lá na academia lá conversar lá com a Carol e com a Duda, daí começou a falar, né, a Carol e a Duda começou a falar que é um absurdo o que o Dudu está fazendo de massacrar agora a Ioná, porque a Ioná, né, todo mundo tá massacrando a Ioná ali dentro da casa, todo mundo ali tá sendo contra a Ioná na casa. Então, ter mais uma pessoa contra a Ioná que conversa tanto com ela é uma falsidade demais, é muita falsidade. Isso daí foi o que a Carol e a Duda estavam ali expressando ali pro Dudu. Que é um absurdo o Dudu ele ter inflado ela para ela causar punição. E daí ela toma as atitudes, né, que ele quer que ela tome. A casa inteira fica contra ela. E no final das contas ele foge deste barco que ele mesmo causou o problema. Ele que estava ali na cabeça da Ioná ali para causar. E daí ele fala assim, não, é que agora eu não estou a favor dela porque ela está sendo planta. Gente, você quer que a mulher ela cause todos os dias? Você quer que a mulher ela fique brigando todos os dias? Sendo que o Dudu nem ele faz isso. O Dudu, ele gosta de inflamar as pessoas, mas ele não vai pra treta não. Ele não coloca o dele na reta não, ele coloca o dos outros na reta. Aí, vamos seguir que a gente ainda tem bastante assunto. Que a gente tem um negócio muito engraçado, né? Acho que essa daí não é a palavra certa, mas chega a ser cômico do que aconteceu. Por quê? A Carol foi discutir com o Mesquita. Discutiu com o Mesquita pela seguinte razão. Que o Mesquita tava gostando da Duda, né? Teve aquele nuance ali com a Duda e tal. Aí agora, depois daquele tribunal lá que a Duda defendeu a Ioná, ele quer votar nela, não gosta mais da Duda, e daí a Carol saiu em defesa da Duda,
e começou ali a bater boca ali com o Mesquita. Que a Carol daí começou a falar assim: você queria ficar com a Duda? Se ela tivesse falado sim, você teria ficado. Você não foi sujeito homem. Você pega e fala que vai votar na garota? Eu iria falar: minha buceta não tá valendo nada. Gente, a Carol, ela tá descaralhando já. Terça-feira, hoje ela sai do programa e ela deixou já um legado já. Ela vai se lembrar mais do que alguns participantes que vão ficar ainda por semanas ali dando reality. Uma semana, ela já marcou história já na Fazenda. Aí, gente, depois dessa treta aí com Mesquita, logo depois, né, passou o dia, porque isso daí foi à noite, passou o dia e tal, e daí, durante o dia, tivemos ali uma pequena discussão. Por quê? A Carol, ela achou simplesmente uma sunga ali que não tinha dono. Ela entrou no quarto perguntando de quem era. Aí, se eu não me engano, era o Will, que estava lá da outra ponta lá do quarto lá. Falou assim: ah, joga fora, joga no lixo. E daí a Carol, ela foi perguntar pro pessoal na sala de quem que era aquela sunga. E daí ninguém falou que era de ninguém, né? Ninguém sabia de quem era o dono. E aí, ela falou assim: a Carol disse que ia jogar no lixo. O Nizam daí falou assim: não, você não vai jogar no lixo, jamais faria isso, porque tem dono, a gente só não sabe só quem é, mas tem dono. E daí a Carol ficou perguntando: é sua? Daí o Nizam pegou da mão dela e falou assim: daqui que eu penduro no varal. E daí a Carol falou assim: não, 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 vai pendurar por quê? Tá jogada ali, só fazendo sujeira? Aí o Nizam falou assim: você vai jogar no lixo pra quê? Qual o intuito de jogar no lixo? Eu vou e penduro. Não tem por que jogar no lixo, não. O Nizam, como um belo síndico da Fazenda 17, quis ali botar ordem na casinha, né? Porque ele se acha o maior dono da Fazenda, tá? O que este homem se acha porque ele participou do Big Brother não tá escrito. Aí a Carol ficou falando que ia jogar no lixo porque não tinha dono. Daí falou assim: ah, jogar no lixo porque tá ali jogada, fedendo, molhada. Se ninguém fala que é o dono, tem que jogar no lixo, gente. Aí o Nizam falou assim: tem dono. A pessoa só não sabe. Uma hora ela vai procurar. Pra que jogar no lixo o bagulho? Porra, cara chato. Meu Deus, nem é dele. E o cara ele sai em defesa de pessoa que ele nem sabe de quem é. Pelo amor de Deus, gente, que cara insuportável. E ainda durante a manhã tivemos punição. Rolou a sirene lá dentro da fazenda. Que a regra que foi descumprida foi o seguinte: que alguém da Baia usou o reservado da sede. Algo que não pode acontecer. Usou o banheiro da sede. Aí a punição foi ficar 12 horas sem academia. Nossa, gente, tadinho do pessoal sem academia. Não ficou nem um dia ficou sem academia. Metade de um dia. Olha que era um dia chuvoso, tá? Choveu demais em Tapicerica da Serra. Choveu muito lá. E daí pra que, né, que o pessoal ia usar academia? Assim, é uma punição completamente bestinha, mas a gente tem uma reviravolta nesta punição, porque o pessoal começou a culpar o Mesquita, porque o Mesquita ele tinha ido no reservado pegar uma toalha para ele. Aí o pessoal começou a achar que era ele, porque, né, a regra diz que alguém da Baia usou reservado. Alguém da Baia usou reservado. Só isso, só que foi falado. Então acharam, deduziram que era o Mesquita, mas a pessoa que fez esta punição ficou caladinha, ficou quietinha, que foi o Dudu. O Dudu que causou esta punição, ele ficou pianinho, ele não falou um A, ele não falou um nada ali pro pessoal, gente. E daí ele ficou quieto, ficou ali na dele, e todo mundo ali culpando ali o Mesquita por causa disso. Gente, que olha, o garoto ele tá causando, né? Tá causando, mesmo sendo falso, é um caos, né? Ele tá fazendo um caos dele. Aí antes de ter essa punição, o Dudu tava conversando com a Ioná, gente. Aí olha que conversa. O Dudu daí começou a falar assim: ah, você mudou pra planta. Mudar não tem problema, o negócio é mudar para pior. Você mudou para planta, pô. Aí o Ioná disse assim: vai nessa, vai achando que eu tô planta. Aí o Dudu falou assim: quando você vai se revelar de novo? Daí o Ioná falou assim: tem 90 dias. Gente, gente, é uma semana. Se passou 6 dias
Se passou 7 dias e a Ionata tretou em 6 dias, e o Dudu quer mais treta. O Dudu quer mais caos. E ele não faz o caos. Ele fica ali botando ali em cima ali do pessoal ali, para o pessoal causar, mas ele não quer colocar o dele na reta, não quer colocar o cu dele na reta. Até a Gabi Spani, que foi conversar com ele, perguntando pro Dudu Camargo por que ele não treta ao invés de ficar pedindo para as pessoas causarem. Aí ele falou assim: ah, não, veja bem, isso e aquilo. Então, o Dudu, ele joga o pessoal na lenha para depois lenhar a pessoa por trás. E também, né, daí fala assim: não, eu nunca fiz isso, não fiquei ali no intuito ali de causar punição, isso e aquilo. O Dudu é muito falso. Muito falso. Meu Deus, é muito falso. Quer que os outros causem por ele para ele falar mal da pessoa. É um baita arregão. Um arregão que tem medo do pessoal ali causar com ele, do pessoal ir brigar com ele. Já durante a tarde, a Renata e a Sayori foram conversar. Foram se entender por causa do Shio, por causa da treta do Shio. Treta do Shio, né, o que aconteceu foi o seguinte. A Sayori tava com dor de cabeça ali, deitada ali no quarto ali. O pessoal tava conversando muito alto dela, deu um chiu alto. E aí a Renata falou assim: nossa, quem deu esse chiu? Quem mandou eu calar a boca? Quem me deu esse chiu? Daí a Sayori falou assim: fui eu, Renata. Aí que eu tô com dor de cabeça e não tá aberto pra ir pra fora da sede. Então eu quero ficar quieta um pouco. Aí a Renata achou um absurdo isso. A Sayori dá um chill na Renata. Ela achou um absurdo. Mas as duas se entenderam. As duas foram conversar, se entenderam, se resolveram ali. Aí a Renata até falou até que já tinha acontecido antes, já com o Fabiano. Daí ela falou que já conversou já com isso, já que ela tava chorando. E daí a Mi tava conversando com ela. E o Fabiano entrou no negócio. Então, assim, fez uma bola de neve e caiu logo em cima da Sayori. Isso daí. Mas as duas se entenderam, as duas se desculparam ali e a paz reinou entre as duas. Aí, gente, durante a noite, perto de umas 8 horas da noite, o Fabiano foi lá lenhar o Dudu por Nizam. Tava o grupão ali, tava o grande grupão ali conversando. Aí o Fabiano chegou, o Nizam como o dono do grupão. O Fabiano chegou lá e daí falou assim: ó, o Dudu tá sendo fofoqueiro. O Dudu tá sendo fofoqueiro, chamou o Nizam de leve trás, que o Nizam fica fazendo esse jogo duplo, e ó, lenhou ali o Dudu. Aí o pessoal foi tirar satisfação com o Dudu. O Nizam foi tirar satisfação com o Dudu. Só que nisso daí, o Dudu reverteu toda a situação. Falou que jamais falou isso e aquilo. E quem falou isso daí foi o Fabiano. Jogou o Fabiano pro grupão. Tá um jogando o outro na lenha do grupão para ver quem que vai se sair ali impune. E tem que lembrar que o Fabiano, ele não faz parte totalmente do grupão. Ele não faz totalmente esta parte do grupão. Ele não é um integrante deles. Tá ali meio avoado, às vezes é do grupo do Dudu, da Ioná, às vezes não, às vezes sim. Mas nisso daí o Dudu ele se sentiu traído. O garoto se sentiu traído, já porque é um absurdo que fizeram com o menino. Um absurdo e jogar lá o menino lá, que ele é fofoqueiro, que ele é leve trás, isso, aquilo. É um absurdo. E daí o Dudu disse, né? O Dudu ele passou muito tempo fazendo o pessoal do grupo dele, da Ioná, da Ketin, do próprio Fabiano, falando ali na cabeça ali do pessoal ali para votar na Maria. Para votar na Maria, votar na Maria, votar na Maria. Só que daí agora chegou hoje à noite e o Dudu falou assim que agora não vai votar mais com eles. Não sabe agora se vai votar junto com os aliados. Não sabe, porque se sentiu traído. O menino se sentiu traído, gente. Tadinho dele. Meu Deus. Enquanto o Dudu tá ali falando ali que não ia votar mais com o grupo dele, o grupinho, o Nizam e o Gui foram falar, né? Que os dois são cabeça do grupo, do grupão. Daí falaram que irão votar na Duda. E muito provavelmente a Duda vai ser a mais votada pela casa.
muito possivelmente a Duda ela vai ser a mais votada por, pelo simples motivo dela ter defendido a Ioná ali na dinâmica do tribunal. Aí o Nizam ele viu o Dudu passando e chamou o Dudu para ter uma conversa junto com o Fabiano. Fabiano do lado do Nizam, e daí o Dudu foi ter que explicar ali pro Nizam, né, o dono da fazenda, por que, que o Nizam estava sendo chamado de leve trás. Aí o Dudu falou assim: não te considero assim? Já vi outra pessoa fazendo isso? Você não. Em nenhum momento. Eu não tenho medo de abrir o jogo. Voto tudo que for necessário. O Fabiano perdeu a oportunidade de manter uma estratégia em sigilo. Vou falar tudo que falei pro Fabiano. Aí começou a falar ali. Gente, o Dudu ele não se importa com grupo porra nenhuma, não. Ele se importa com o do dele. Porque se o Dudu ele conseguisse livrar da roça, independente de como seja jogando os aliados dele na fogueira, seja em qualquer situação, ele tá ali aposto para fazer isso acontecer. E a coisa mais engraçada de toda essa situação é que o próprio Nizam, ele disse que ele não, que ele realmente, ele não guarda segredo. Ele realmente fica falando para, ele não consegue segurar informações. Que o Nizam falou assim: "Ah, eu não sou cadeado, eu se traz uma informação eu compartilho, tem que compartilhar, a informação boa é compartilhada. Quero que o público saiba também. Assim, se tiver de fofoqueiro, joga no pai, for receber de bom gosto." Só que daí, isso daí ele fala ali pro grupo inteiro ali, né? Na frente do Creu, na frente do Gui, na frente do Toninho, na frente da Martina, na frente da Renata, fala ali na frente ali de todo mundo. Mas pelas costas, depois, ele foi lá tirar satisfação com o Dudu. Então ele se incomodou sim com esta atitude de ser chamado de leve trás. Ele se incomoda com isso. E o Dudu, quando ele foi lá contar lá pro Nizam lá tudo que aconteceu, ele sentou-se ali com o Nizam, daí começou a falar assim: eu fiquei revoltado de colocar palavra na minha boca. A conversa foi exatamente a que eu te contei. Eu deixei claro. O Nizam, quando tive discordância com ele, eu resolvi. Agora não posso aceitar colocar palavra na minha boca. Ele pensa isso de você e quis me usar. Eu nem te considero isso. Ele pensa isso de você, o Dudu ele está se referindo ao Fabiano. E o Dudu continuou falando. Ele usou as duas expressões ali. Eu vou te falar. Ele quer ir para a roça. Ele falou: não tenho medo de ir para a roça. Não sei se está querendo ir para a roça e voltar fazendeiro. Ou ele está convicto que a Ioná está queimando, está queimada e ele fica. Aí o Fabiano estava passando por lá e o Nizam já chamou ele na conversa já. Ele falou assim: pô, Fabiano, você disse que eu sou leve trás? Aí o Fabiano falou assim: minha interpretação foi de ser leve trás. E ele falou que não. Daí o Nizam falou assim: calma aí, Fabiano. Decide o que fala, mano. Se você tem opinião que eu sou leve trás, assume essa porra até o fim. Boca de sacola e leve trás são coisas diferentes. Sim, falei que sou boca de sacola. Você ir pro Dudu e falar que eu sou leve trás depois do que a gente conversou, depois de ontem, depois de eu te dado um toque. E daí o Fabiano falou assim: eu não falei nada de vocês lá embaixo. E o Dudu, né, entrou na conversa e falou assim: eu discuti com você sobre o assunto e você deixou bem claro que eu não falei que ele era leve trás. E você falou: ele é leve trás, ele é boca de sacola. Daí o Fabiano falou assim: na minha interpretação, você levou assunto pra cá da Gabile. E daí o Nizam falou: isso é leve trás, Fabiano? Pra você eu sou leve trás? Beleza. Só que eu precisava saber, não confio mais em você. Então, assim, explicando o que aconteceu. O Nizam, ele ficou puto mesmo de ser chamado de leve trás, né? E ele achou um absurdo. O cara que tava falando que ele não guarda segredo, achou um absurdo ser chamado de leve trás. Aí, o que o Fabiano tá dizendo é que teve um momento que o Fabiano foi conversar com o Nizam lá embaixo, lá na área dos animais, lá sobre a Gabile. Então, nisso daí, o Fabiano interpretou que o Nizam ele foi leve trás, porque a Gabile faz parte do grupo do Nizam. E por que, que o Nizam foi levar a informação da Gabile para o Fabiano, que é de outro grupo? Entendeu? Por isso que o Fabiano começou ali a suspeitar ali que o Nizam ele era leve trás. Por isso, por causa deste motivo. E o Nizam daí quebrou,
falou que não vai mais, que deixou claro que se caso precisar ele vai votar no Fabiano, que agora ele não joga mais com o Fabiano, que isso daí foi um jogo traiçoeiro. Gente, aí o Dudu tava ali botando lenha. Ele falou assim: todo mundo que ajuda ele tá indo contra. O Dudu tá jogando o Fabiano na jaula dos leões, tá? Gente, inacreditável como o Dudu ele vai se saindo ali, né, no jogo, ele vai se saindo. E o Dudu, como um belo leve trás, porque esse daí realmente é leve trás, o Dudu foi lá falar com o grupão, com o Mesquita, a Michele, a Renata, o Gui, todo mundo, Creu, tava o Will, o próprio Nizam, tava todo mundo ali na cozinha ali, daí o Dudu foi lá falar lá que o Fabiano, ele quer ir pra roça, que ele não tem medo de ir pra roça, tentando ali influenciar voto ali pra jogar o Fabiano à roça, dando a entender que o Fabiano ele quer ir pra roça, ele quer ir pra roça. E o Dudu, gente, o cara ele parece que faz campanha contra, porque ele não satisfeito de ter ido falar com este pessoal do grupo, foi lá no quarto lá falar com a Gabine que tudo que aconteceu lá com o Fabiano, falando que o Fabiano quer receber voto. Gente, o Dudu ele tá fazendo um jogo muito de cobra. Quem vê só o programa só acha que tudo bem, que ele tá de amizadezinha, tal, que ele é um bom moço, que ele só é entregueiro, só, mas ele é uma cobra, cobra. Gente, o cara ele foi queimar o Fabiano pra todo mundo, em todo lugar ele foi falar mal do Fabiano. E a Gabi não gostou disso, porque a Gabi foi lá contar lá pro Fabiano lá que o Dudu está fazendo isso. Daí a Gabi e o Fabiano começaram a criticar o Dudu, chamando ele de cobra. E a Gabi disse que o Dudu ele está desesperado. Ele está tentando articular para você, pro Fabiano puxar a Gabi. Mas no final das contas, o que o Dudu disse, mesmo ele indo lá levar essa informação que o Fabiano quer ir pra roça, isso daí é verdade, tá? Porque o Fabiano ele disse com todas as letras que ele quer ir pra roça. Ele quer ir pra roça. Gente, não dá certo. Todo reality show, quando alguém pede pra ir pra paredão, pra roça, dá errado. Dá ruim. O cara sai, vaza. E com o Fabiano, pode ser que aconteça isso. Se ele for e não ganhar a prova do fazendeiro, muito provável ele ser eliminado, dependendo de como vai ser a roça. Pensando que o Fabiano ele não puxa a Gabi da Baia, muito provavelmente, se o Fabiano ele for mais votado pela casa, que eu acho improvável, porque eu acho que o pessoal vai votar na Duda, se por acaso o Fabiano ser o mais votado, ele puxa automaticamente o Dudu. Ele puxa o Dudu. Então, a Ioná vai pela fazendeira. A casa, não sei se a casa vai mudar voto depois do Fabiano ter pedido ali para ir para a roça e também, né, o Dudu ter alimentado isso daí para a casa inteira, ou se vão continuar no voto na Duda. Vamos ver, vamos esperar que hoje vamos ter formação de roça, vai ter também a saída dos infiltrados também, muitas pessoas não estavam querendo a saída dos infiltrados. Eu também queria também que a Carol continuasse também na Fazenda, mas assim, regra é regra, né? Se o jogo foi combinado que eles iriam sair, então melhor seguir o combinado. Então, né, a gente vai vendo o que vai acontecer nesta terça-feira, que tem muita coisa para acontecer. E bom, estamos chegando ao final deste episódio. Se você não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias da Fazenda 17. Todas as tretas em detalhe, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por quem me ouviu até aqui e tchau!